Casão, você pegou um bom tema aí para começar o papo. Bruno Henrique e Gabigol. É impressionante, né? Acho que deve ter uns 300 gols desse jeito. O Gabigol olha e fala, o Bruno Henrique tá na área. Pumba, põe de cabeça, o Bruno Henrique vai lá e cá. Gol. Foi assim que o Flamengo conseguiu uma vitória duríssima contra o Olímpia ontem na Libertadores no Maracanã cheio. Duríssima porque o time do Olímpia recusou o jogo, né? Ficou todo atrás. Né? O segundo tempo não deu um chute no gol. O Flamengo ficou com a bola o tempo todo. E você furar você furar um esquema com todo mundo atrás, indo para um jogo sabendo que vai perder, mas quer perder de pouco, vai tentar alguma coisinha, sei lá, um empate, um contra-ataque, sei lá, mas, cara, não deu um chute no gol no segundo tempo. O Flamengo dominou o jogo todo. Mas fez um gol só, que foi esse. Mas é um gol que chama muito a atenção, né? É um gol de time, que o Flamengo é esse time, que pode decidir uma partida difícil, fácil, a qualquer momento, por causa dos seus jogadores. E por causa do entrosamento de alguns, que são mais perfeitos do que os outros. Gabriel e Bruno Henrique têm esse entrosamento mais perfeito do que os outros. O Gabriel sabe e o Bruno Henrique sabe, dependendo da posição que um pega a bola e o outro está na área, sabe o que fazer. O título da coluna que eu fiz sobre o Flamengo, o jogo foi: bastou o Gabriel olhar onde estava o Bruno Henrique e saiu o gol. E foi isso. Se a gente vê, eu fiquei vendo o jogo, eu tenho certeza que vocês prestaram atenção também. O Gabriel pega a bola, ele dá a arrumadinha pro pé esquerdo, ele dá uma levantada na cabeça e joga a bola. Porque ele já viu o Bruno Henrique lá. Ele já sabia, ele deu um passe, não foi nem um cruzamento, porque a bola passou por cima do zagueiro perfeitamente para o Bruno Henrique cabecear. Então esse tipo de dupla não existe mais. É raro. É raro. Você pode procurar no futebol brasileiro aí um time que você fala assim, pô, esse time tem uma dupla de área, ou tem uma dupla de ataque. O Flamengo tem uma dupla de ataque que já veio desde o Santos, a mesma dupla, né? Então, quando eu falei, será que é tarde demais para testar? Foi no seguinte, mostrar que são dois jogadores que foram muito mal aproveitados pelo o antigo treinador da seleção brasileira, o Tite. Muito mal aproveitados. Merecia, num momento de auge, 2019, 2020, ter a chance de ter jogado os dois como atacantes da seleção brasileira. Eles mereceram, deveriam ter feito isso. Agora, claro, estão mais velhos, né? O Bruno Henrique voltou de diversas contusões difíceis, mas está jogando muito bem. Mas agora você tem também o Tiquinho Soares, que é o artilheiro do campeonato, joga pra caramba, que também merece chance na seleção brasileira. Mas eu digo isso, cara, por que o Tite nos privou de ver Bruno Henrique e Gabriel jogando como dupla de ataque na seleção brasileira? Isso eu não consigo entender. Eu já não entendia na época e eu não consigo entender hoje. Até porque hoje é até mais fácil. Olha como foi a seleção brasileira na Copa do Mundo. Olha como ela foi nos 4 anos, de 18 até 22. E mesmo assim, Bruno Henrique e Gabriel não tiveram a oportunidade de jogarem juntos uma partida, pelo menos. Sair jogando. Não teve. Verdade. Não, é uma dupla. É a dupla deste momento do futebol, né? Desses últimos anos. É Bruno Henrique e Gabigol. A gente vai lembrar sempre. Agora, Mauro. Ô, Tironi, só uma coisa, Tironi. Só uma coisa. Por exemplo, lá nos anos 80, tinha eu e o Magrão. Mas teve Palhinha e Magrão. Mas teve o Washington e o Assis. E Assis. Né? Sim. É Assis. Teve em todos os times do Brasil dos anos 80, mais dos anos 90. Pouquinho pra frente teve Miller e Careca. Miller e Careca, teve César e Leivinha, né? Nos anos 70. Todo time tinha uma dupla de área, que era dupla de ataque, ou dupla de área, como queiram chamar, que era perfeitamente entrosada e que decidiam jogos de jogadas. Cada dupla com seu estilo, mas que decidiam partidas. E o Bruno Henrique e o Gabriel faz parte de uma dupla como essas aí. Entra nessa lista aí. Renato e Gaúcho, Mauro. Aí já foi um pouco depois. Aí não foi nem tanto o Renato Gaúcho, né? A melhor fase do Gaúcho do Flamengo não foi nem com o Renato. Foi antes do Renato voltar. Eles eram mais amigos fora de campo do que em campo, né? Tem razão. Aliás, acabou dando rolo, porque aí o Renato foi servir churrasco na boquinha do Gaúcho, depois daquela final do Brasileiro de 92, o Flamengo meteu 3-0 e o Renato era do Botafogo,
E aí o Emil Pinheiro tirou o Renato do último jogo. E aí o Flamengo empata 2-2 e é campeão brasileiro. Assim, ontem, o jogo de ontem mostrou de novo isso aí, tudo que o Casão destacou, né? O entrosamento dos dois. De fato, um olha, já vê o outro. Uma semana antes foi o contrário, jogada do Wesley, passe do Bruno Henrique, o gol do Gabriel. Ontem, jogada começando com o Davi Luiz, passe do, não vou nem chamar de cruzamento, de fato foi um passe do Gabigol e a cabeçada do Bruno para fazer o único gol do jogo. E o Bruno Henrique jogou uma grande partida, né? Foi o cara que mais sofreu faltas, o jogo inteiro tomando pancada do time paraguaio, chamou o jogo o tempo todo, teve um comportamento muito... você percebe que ele já não está mais com medo daquelas jogadas que no início ele tinha receio, né, de disputar por conta da grave lesão que sofreu, está mais confiante, recuperou muito rapidamente a forma, acho até que ele não chegou ainda no seu máximo, deve evoluir mais. Havia uma dúvida sobre renovação de contrato dele para o ano que vem, eu acho que essa dúvida já desapareceu, o clube deve fazer um novo acordo com ele por mais algum tempo, não sei por quanto tempo, mas vai fazer certamente. E teve uma outra coisa importante ontem, que foi o abraço dele no técnico depois do gol. Porque até eu escrevi sobre isso hoje no blog, e existe dentro do Flamengo um grupo de jogadores que não gosta do Sampaoli, do estilo, ele é muito na dele, ele não dá satisfação quando mexe no time, e, enfim. E isso gera ali uma situação de uma frieza na relação. Não é só o Pedro que teve esse problema. Isso acontece com mais jogadores no elenco. E isso não é bom. Isso não é bom. Acho que nesse aspecto, quem coordena o departamento de futebol, aí eu falo dos gerentes de futebol, os diretores, vice-presidente, as pessoas acho que elas deveriam estar mais atentas às questões de relacionamento no ambiente do CT e dos problemas que eventualmente possam surgir derivados disso e tentar contorná-los. Isso parece que não está acontecendo. O episódio do Pedro acho que é um exemplo disso, né? A coisa chegou num ponto ali que aparentemente é algo que já vinha de algum tempo. Mas enfim, e eu acho que aquele gesto dele foi importante para mostrar que nem todos os jogadores de repente olham de nariz assim, meio atravessados para o técnico. E eu sempre questiono o seguinte, né? Se o Flamengo contrata o Sampaoli, todo mundo já sabe como é que ele é, né? Porque ele trabalhou já em 2 clubes aqui no Brasil antes. Ele já era muito comentado aqui quando treinava a seleção chilena, muito elogiado. Foi quando ele conquistou um prestígio muito grande aqui no país, prestígio que ele nunca teve na Argentina e não tem até hoje. E não é só por conta da Copa de 2018, antes mesmo ele não tinha lá o prestígio que tem aqui. Então, todo mundo sabe como é que ele é. Ele é assim. Ele não é um técnico de ficar dando explicação, ele vai, muda, faz do jeito dele. Agora, o que é mais importante? Que ele converse muito ou que ele consiga fazer o time funcionar? Acho que essa também é a questão, mas isso acho que depende muito de ajuste de um comando que eu não sei se existe no dia a dia. Aparentemente não. Para que esse tipo de peças soltas, as peças não fiquem soltas, né? Porque elas fiquem mais coesas. Em campo, acho que foi uma atuação muito ruim no primeiro tempo, não gostei, e razoável, boa, em alguns momentos do segundo tempo. Inclusive com a mexida que ele fez, invertendo o posicionamento dos zagueiros e passando o Gerson para jogar mais aberto pela esquerda, como o Ribeiro joga pela direita, e o Bruno Henrique entrando mais na área. Foi justamente nesse movimento que o Bruno Henrique fez o único gol do jogo. E no final, acho que esse abraço do Bruno Henrique, reconhecendo ali que o São Paulo está dando muita oportunidade a ele, desde que ele voltou da lesão, achei bem importante nesse contexto, e acho que o clube deve estar mais atento a essas questões de relacionamento interno, de comportamento, porque a semana vai ser muito séria para o Flamengo. O placar de 1-0, o Olímpia fez uma primeira fase excelente, mas vive uma crise profunda, trocou de técnico, não ganha desde junho, mas a mobilização para esse jogo mostrou que o time foi capaz de jogar para escanteio todos os maus resultados anteriores, eliminação na Copa do Paraguai para um time da segunda divisão, tudo isso foi colocado de lado, e dentro daquilo que eles se propuseram a fazer, eles competiram ontem, dificultaram o Flamengo. E no jogo de volta, a atmosfera vai ser certamente bem pesada, muita pressão, e vai ser muito mais difícil do que poderia ser se o Flamengo tivesse feito um bom jogo e vencido por uma diferença maior de gols. Que eu acho que aconteceria se a produção do time fosse maior, o que não aconteceu.